Nosso primeiro podcast após o aniversário de Monte Alegre de Minas é também uma forma da gente homenagear a nossa querida cidade pelos 153 anos de emancipação política administrativa. Um abraço do tamanho do mundo para Monte Alegre de Minas. Nós queremos chegar com toda alegria, mais uma vez, poder sempre agradecer vocês pela audiência, agradecer pela participação em nossas promoções, agradecer também pelo apoio que todo mundo está dando aí ao Montecast. Nós estamos chegando em nome dos nossos patrocinadores, o restaurante Dona Diná, a Lê Pizza e Burger, o Centro de Educação Monte Alegrense, a Alta Escola Monte Alegre, o Mercadinho Econômico com promoções todos os dias, a Compre Certo, também a RM Imóveis, a Arena Deck 16, a Deck 16, a Madeireira Velelão, a Multifestas, a Monte Réplicas, a Arco-Íris, a Autopeças Rally, a Flylink, Eletrominas, a Top Fit. Então sejam bem-vindos, está no ar o Montecast. Boa noite, pretinhos, é um prazer, né, estar aqui com vocês nesta terça-feira novamente. Dizer que hoje, gente, nosso convidado é um convidado de peso, viu, galera? Que a gente está muito feliz por ele ter aceitado o nosso convite de estar aqui, né, Ana Cara? Nossa, ficamos lisonjeados quando ele aceitou esse convite, que na hora que eu escutei a história dele, falei, não, ele precisa contar isso pra cidade de Monte Alegre. E eu fiz o convite antes até de falar com todo mundo e todo mundo acatou a ideia, né? Com certeza. O nosso convidado hoje, ele é professor, ele é médico veterinário, já teve um gado numa premiação lá em Uberaba, bastante premiado, né, Ana Cara? Isso mesmo. Ele é o primeiro dono do primeiro Beer Farm, né, de Monte Alegre. De Minas. De Monte Alegre de Minas. O nosso entrevistado adora viajar e sempre traz alguma ideia das viagens que ele tem. E o nosso entrevistado é o Cássio Vieira. É isso aí, Cássio. Bem-vindo ao Montecast. Muito obrigado a vocês pelo convite. Tá à vontade, Cássio? Totalmente à vontade. A gente vai bater um bom papo. Sinta-se em casa aqui hoje. Cássio, você nasceu onde? Eu nasci, na verdade, eu sou de uma geração onde a saúde não era muito boa aqui em Monte Alegre. Então, quem podia acabava morando aqui, mas tinha filhos em Uberlândia. Ah, sim. E a minha mãe me conta que eu tive um parto muito difícil e eles tiveram que sair com as pressas comigo para Uberlândia e eu nasci lá. Mas a minha vida inteira foi aqui até que eu saí para estudar. Entre 14 e 15 anos para Uberlândia. Eu fui morar lá para estudar, que era uma tendência da época, né? E para me preparar para o vestibular. Mas a juventude, todos os meus amigos de infância, meus colegas de escola foram todos feitos daqui. Sua infância foi uma infância boa, tranquila? Como que foi? Olha, impossível ser melhor, né? Eu acho que a gente, quando revive aquela época, a gente entende hoje o quanto que isso fez falta para os meus filhos, né? Meus filhos aí eu já estava eles também passaram parte da infância aqui, a Tiesa, que mora em Porto Alegre, o Thales, que é o nosso braço direito, né? E o nosso impulsionador. Eu digo para ele que eu não sou a âncora, ele é um impulsionador, né? Do nosso Beer Farm. Também tiveram um tempo de infância aqui. Aí depois a gente teve umas mudanças, propostas profissionais que foram... e a gente foi aceitando elas e até chegar num ponto que a gente achou que era a hora de voltar para Monte Alegre. A gente sempre teve esse sonho. A minha esposa tem as raízes todas aqui também. Atualmente você é casado, tem os 2 filhos, Tiesa e o Tassi. Eu sou filho do Derli do Cascalho e da Zezinha, professora. Muito importante. Quem não lembra do seu Derli, né? Fez história, né? E ele foi um grande empreendedor para a época também, né? Eu acho que ele foi um grande ousado. E a minha mãe sempre deu aula, né, na área de magistério, e eu sou casado com a Marluce, e ela é filha do seu Iraci, lá do Barreiro, e a dona Nerolina, que a gente chama de Didi, né? E aí a gente é esse núcleo familiar, tá? A tia e o Thales e eu e a Marluce e as mães. O pai da Marluce é falecido. Meu sim. pai e a minha mãe ainda são vivos. Você comentou que com os 14 anos você foi para Uberlândia estudar.
Isso, exatamente. Foi estudar o quê? Lá? Eu fui fazer primeiro colegial na época, era isso que chamava, né? A gente tinha que se preparar para passar por um exame de seleção. Aí a gente fazia essa prova de seleção lá no antigo museu, na Escola Estadual de Berlândia. E aí fomos em 5 pessoas daqui de Monte Alegre e os 5 foram estudar. Eu fui, acho que fui o único que não foi a família. Minha família continuou aqui e eu fui morar em uma república pensionato, com entre 14 e 15 anos. E aí, dali eu terminei o terceiro ginasial, colegial. E aí acabei passando na Universidade Veterinária, né? E aí eu agradeço muito aqui a base de professores que eu tive aqui, né? Desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto anos, hoje mudou tudo, né? Até a 8ª série, depois que me preparou para mim conseguir uma vaga na Universidade Federal. Você fez a Universidade Federal de Berlândia. Exato. Medicina veterinária. Medicina veterinária. Aí a trajetória da gente, eu trabalhei 8 anos aqui em Monte Alegre como veterinário. E nessa passagem minha, pós-formado, a gente teve oportunidade de realizar 2 grandes eventos aqui na área da pecuária, que foi a primeira regional do Triângulo Mineiro. Nossa. A gente sempre acreditou que se a gente pensasse além dos muros e das fronteiras dos municípios, e a gente se capacitasse, era possível fazer Você coisas. lembra a data mais ou menos? Assim, Nossa, que ano? eu sou muito ruim com datas. foi década de 90? Não pergunta quantos anos eu sou casado também. Nós vamos ter problema. Senão vai dar briga em casa. Mas eu sei que é mais de 30. Então tá bom. Então é por aí. Eu não me lembro mesmo. Depois eu até tenho que resgatar essas coisas, né? A gente vai fazendo as coisas profissionalmente e esquece às vezes de registrar. E mais adiante nós conseguimos realizar a primeira estadual do gado girolando em Monte Alegre de Minas. Então Monte Alegre já teve Primeiro. a primeira estadual. Nós conseguimos ir adiante de Araxá, adiante de Uberaba, de Passos, que são grandes cidades, e nós trouxemos aqui para o parque, com a ajuda de muitos produtores que acreditaram também, a primeira estadual de Girolanda aqui. Nós não temos isso registrado, nem no parque, né? De exposição, e eu até também me esqueço de lembrar isso. E aí surgiram outras oportunidades e a gente foi abraçando. Às vezes a gente não estava totalmente capacitado, mas a gente buscava capacitação. Eu assumi a coordenação técnica das veterinárias da Calu por um período e depois me chamaram para ser gerente administrativo financeiro. Olha que maluquice. Um veterinário sendo gerente administrativo financeiro. Mas eu já tinha começado uma pós-graduação na economia, na UFS também. Uma pergunta interessante sobre essa questão, a gente viu que no passar dos anos, a exposição, a nossa Expo Monte, né, hoje, na época ela tinha uma presença maior de expositores, seja de Girolando, do Nelore. Hoje isso já reduziu bastante. A que você acha que se deve isso? A gente precisa primeiro ser aglutinador. Se a gente consegue aglutinar, a gente tem transparência, honestidade, as pessoas vêm junto. Porque elas entendem um tanto que isso é positivo para toda a classe, para a cidade como um todo. E nós percebemos que as festas, elas suplantaram os animais. E nosso parque, eles são muito próximos aos animais com o recinto onde se faz a festa. Então, às vezes, o pessoal não tem tanto cuidado, né? Os animais ficam ali, eles precisam dormir, eles vão participar de torneios, na pista. Então, às vezes, isso tem que ser remodulado, na minha opinião. É totalmente possível da gente resgatar isso, né? Estimular isso. Só basta a gente reorganizar datas, momentos e locais. Eu acho que é mais ou menos isso. E aos poucos, isso é tão importante, essa presença na exposição dos animais e esse aglomeramento de produtores, aglutinação de produtores, que isso fortalece eles quando, por exemplo, o setor vai mal. Porque quando fica cada um sozinho dentro da sua fazenda, pensando no que fazer, às vezes muitos desistem
nós estamos vendo esse movimento com muita preocupação aqui em Monte Alegre, fecham seu negócio, arrendam para cana, para soja ou para laranja, e nós estamos perdendo as nossas tradições. Nós estamos perdendo os nossos produtores, que são referências do nosso município e por onde a gente anda. Aquele que era o carro-chefe do município, né? Que alavancava a economia do município, começa a perder espaço para outras culturas que não rende tanto para... Essa visão, depois que a gente voltou, eu também não sei se é 2 ou 3 anos, é por aí. A gente começou a observar como que estava funcionando Monte Alegre, porque a gente se propôs investir aqui. Eu percebo hoje que nós temos uma intraeconomia. Nós temos um capital que circula, provavelmente vindo do setor do Estado, circula e sai. Nós não temos uma alavanca financeira e econômica que vem de fora, nos permite ampliar a nossa economia e manter mais aqui do que sai. Isso me preocupa muito. Até o projeto que a gente apresentou era no sentido de contribuir para que as pessoas abrissem um olhar para isso, se despertasse. A gente tem hoje em Monte Alegre, eu percebo, uma saúde muito consolidada. A educação anda conforme as regras do Estado, porque é muito difícil fazer alguma coisa diferente. Mas nós ainda não entendemos o que o nosso município tem de diferente, de diferencial competitivo em relação aos municípios da região. Nós não temos diferencial competitivo para montar um polo industrial. Nós não temos um diferencial competitivo para montar ranchos próximos de grandes empresas, que nós não temos. Então, onde que está o grande potencial de Monte Alegre? Eu comentei muito, Ana Carla, foi uma tarde muito agradável, que quando a gente viaja, a gente experimenta muita coisa. E quando a gente viaja de carro, mais ainda. E eu sempre que a gente pode, quando vai visitar a filha que mora em Porto Alegre, no Sul, uma viagem que demora 1 dia e meio acaba se transformando em 5 dias de ida, 5 dias de volta. Se a gente conseguir se planejar, né? E se estiver tudo certo, né? Financeiramente, com tempo para fazer isso. E sempre que vai, eu tenho a particularidade, a minha esposa, de parar nos locais que não tem indústria, mas que são referências nos estados, para saber como que a economia deles foi tão alavancada. E praticamente a grande maioria é em função do resgate das tradições e de transformar aquele município mais acolhedor para uma pessoa que está passando, que queira vir conhecer. Que é o projeto que isso que eu pergunto. o projeto, ele tem um projeto, ele vai falar agora, mas assim, antes, na hora que você for conversar, depois você só fala pra gente, porque até no dia que eu fui lá, eu fiquei com dúvida disso, e eu acho que a maioria das pessoas, não sei, pode ter esse mesmo pensamento que eu. O que é um beer farm? Porque assim, antigamente eu achava que beer farm era o nome do local. O dia que eu sentei lá com você, eu entendi que o nome é Terras do Monte e beer farm é um espaço. Um espaço, exatamente. Mas assim, até então eu não sabia. Eu falava, nossa, gente, tem 2 nomes, né? Exato. E porque eu não sabia o que era. Isso. Então você pode, acho que vai ser bacana você explicar isso aí e aí já entrar no seu projeto, que aí eu acho que o pessoal vai entender perfeitamente. O que você vai mostrar. E a gente tem muita dúvida, muita coisa que a gente tá curioso para saber. Hoje eu pesquisei no Google, hoje eu fui ver. Falei, não, mas aí eu vou voltar lá, mas olha, só uma coisa interessante, o modelo do Beer Farm que a gente conseguiu idealizar, a gente colocou o primeiro da região, porque a gente pesquisou muito se tinha algum Beer Farm na região. E agora a gente está completando 1 ano, dia 1º de outubro. Oh, parabéns, receba os parabéns do podcast. Isso aí. Vamos ter cantoria com a Taíde, vamos ter comelança lá no Beer Farm. Tem que ter o Ataíde, né, gente? Pra quem não sabe, ele é irmão do Ataíde, cantor, tá? O Ataíde tá aqui na live, tá acompanhando, viu? Um abraço pra você, viu, Ataíde? Um abraço, Taíde. Bom, então vamos lá. Como que nós começamos a trabalhar ali na fazenda para preparar o futuro? Nós selecionamos vacas lá junto com a minha mãe, Girolando e Gir Leiteiro. Já fazem 31 anos. E desde 2016, quando eu estava fazendo o mestrado, a coordenadora do mestrado, a minha orientadora, falou assim, por que a gente não pesquisa por que está tendo tanta intolerância ao consumo de leite no mundo? Falei, pesquisar é comigo mesmo, vamos a fundo.
E comecei a ler os trabalhos científicos e cheguei na Nova Zelândia. E na Nova Zelândia, naquela época do mestrado, ela já estava proibindo a comunidade de consumir leite fluido e queijos frescos, se não fossem A2A2. O leite A2A2 é uma beta-caseína que sofreu mutação quando o zebu e o holandês se encontraram e a seleção foi muito para o leite e esqueceram de outras coisas. E aí a gente começou a fazer produtos e levar para Uberlândia. Aí nós colocamos o nome de Terras do Monte. Só que nós somos produtores rurais, a gente só comercializa ali ou por encomenda levado lá. E aí ela ficou mais ou menos uns 5 anos assim, até que nós nessas vindas e indas, né, a pandemia deixou uma lacuna, né, na nossa sociedade mundial, mas se tem algum ponto positivo numa pandemia, foi que ela trouxe o olhar de novo, que a gente estava correndo a nossa vida sem pensar no que era possível fazer para também ter qualidade de vida. Eu mesmo trabalhava de manhã, 7 horas numa empresa, chegava às 6 horas em casa, tomava banho e corria para a universidade dar aula. Então imagina que loucura que é isso. E aí quando a gente veio, nós começamos a ver um movimento europeu de Biergarten. Né? A tradução literal é cerveja no jardim, ou jardim da cerveja. Nos Estados Unidos tinham os beer farms, que eram fazendas de cerveja. Isso. E a mudança que aconteceu depois que a pandemia abriu de novo para todo mundo ir para os bares, na Europa os europeus não queriam mais ir para os pubs, que eram aqueles lugares fechados, parecem tabernas, com muito som e com música. Eles começaram a fazer literalmente isso, pegar bancos de convivência e ir para um jardim na praça. E compravam as bebidas e as comidas e foram ali. Os empresariados começaram a perceber isso. E aí começaram a surgir os Biergarten. Quando a gente propôs em transformar um espaço da fazenda num beer farm, que é uma transposição dos jardins para dentro da fazenda, onde você experimenta a maioria dos produtos feitos ali. O que a gente puder produzir ali e transformar em alimento, a gente transforma. Então, nós temos um Beer Farm, dentro do Terras do Monte, que é o lugar onde a gente faz a produção dos queijos, dos doces, lá dentro. E o Beer Farm tem esse conceito, é uma área de vivência, é uma área onde você vai passar o dia, você vai ter convivência com a fazenda, ela continua funcionando. Então os bezerros estão lá, as vacas estão lá, né? E você experimenta os pratos. E a culinária nossa do Beer Farm, ela é feita a partir da nossa vivência, das viagens que a gente fez, dos pratos que a gente experimentou, e sempre com a base dos ancestrais nossos, né? Das famílias que ensinavam ainda, por exemplo, no caso da minha esposa, aos temperos, ao método de preparação. E aí a gente foi aos poucos... A maioria os pratos são todos preparados lá e com produtos de lá. Pouca coisa que traz de fora para incorporar. Que não tem, por exemplo, arroz, não temos, né? Óleo, não. Mas os temperos todos, o molho de tomate, por exemplo, ele fica 6 horas. Isso. 6 horas cozinhando no fogão a lenha só com tomate fresco e ervas. As massas são feitas pela minha esposa. Os raviolis, nós tivemos até a oportunidade de participar agora do festival. Vamos e falar aí disso também. e a gente chegou num prato que pudesse atender todo mundo. Então essa é a proposta. A gente tem os pratos que são tradicionais mineiros, 2 vezes, às vezes uma vez a cada 2 meses, que é frango caipira, que é nosso, né? A costelinha de porco, que não é nossa área de porco, mas de pessoas que nos servem, que a gente confia. E no restante a gente faz preparos que vão trazendo para quem vai lá um paladar um pouco diferente, para ele experimentar que a fazenda pode tornar um ingrediente simples numa comida de muita qualidade. Eu acho que esse é o conceito da nossa culinária, que já nos perguntaram isso. O que vocês fazem no Beer Farm de culinária? Vocês são um restaurante rural? Não, nós somos um restaurante que está numa área rural.
mas a gente quer proporcionar mais. A gente quer proporcionar um jardim bonito, um lugar onde a pessoa pode ir com a família, né? Que ele pode andar É, e que lugar tenha aconchegante, liberdade. né? Como que você descreveria, assim, para quem nunca foi lá, né? Como que você falaria, gente, o meu Beer Farm é Nosso Beer Farm, eu vou nosso, dizer né? assim. Porque é nosso mesmo, né? A minha esposa é o braço direito e esquerdo, a perna direita. O Thales é o grande impulsionador. É o jovem que está por trás, que sempre tem que estar, né? A gente tem as ideias, às vezes temos maturidade, mas a gente precisa da ousadia. Nosso Beer Farm é um restaurante colocado em jardins na fazenda que te facilita para que você, em cada cantinho que está lá, a gente procurou buscar uma maneira de acolher quem vier nos visitar. E a comida toda é feita com o maior carinho que a gente pode. Tudo é muito cuidadosamente planejado, sempre para trazer produtos frescos o mais possível para o pessoal. Quem gosta de um chopp artesanal também é um... Também? Também tem. Isso que eu falei, parece uma variedade muito grande. Então, o dia que eu fui lá, acho que uma coisa que a gente conseguiu traduzir, né? O lugar, o espaço, é ir e ter experiências, né? Assim, é uma experiência diferente. Até o jeito de você sentar, o lugar que você vai sentar, o que vai passar do seu lado, entendeu? É tudo muito... Ao mesmo tempo que é incerto, que você não sabe, né? Que você tá numa fazenda, pode acontecer qualquer coisa, mas você tem certeza que você vai ter uma boa experiência pra quem... Não tem, gente... Todo mundo gosta de um lugar bonito. Todo mundo quer ser bem atendido. Sim. Todo mundo quer comer uma comida gostosa. Então, assim, é isso que a gente tinha chegado à conclusão. E eu gostei muito que você estava falando, que sempre tem que ter um jovem, né? No que sim. você vai fazer. Nossa. Então, eu acho que, assim, já que você também fez economia e tudo mais, o que gere, assim, quando você tem uma ideia... Você tem lá a sua esposa, no caso, né, trazendo para o seu comércio. Você tem a sua esposa que te auxilia tanto na comida como para fazer os pratos mesmo, saber se está dando tudo certo, as cozinheiras estão... Porque tem umas outras pessoas que ajudam, né? Não são só Certeza. vocês. Aí você falou, você e o Thales, que é a parte jovem que auxilia. O jovem, ele pode entender que ele é primordial, que ele é essencial para um negócio, né? Porque às vezes fica lá, eu não sei o que eu vou fazer e tal, mas ele tem grandes ideias. E eu acho que é isso que a gente pode passar para os jovens, né? Assim, para eles entenderem que eles têm um espaço e que tem muito lugar que vai querer eles justamente por conta das ideias, né? Exatamente. Eu vou pegar esse gancho seu, porque eu acho que é magnífico isso. Eu sinto muito aqui em Monte Alegre a falta de alguém olhar para os jovens, né? Quem está olhando? São eles que são a mola que vai fazer esse município se modificar. E se eu não oportunizo para eles ficarem aqui, eles vão buscar oportunidade em outro lugar. É preciso ter uma sintonia muito grande entre o que é a expectativa do jovem e o que é a expectativa de uma pessoa que tem mais experiência. O jovem tem mais ousadia, ele tem pouco a perder quando ele ousa. E, às vezes, a pessoa com muita experiência, ela já está arraigada ao que ela já conquistou. Fazer com que isso ande junto é um desafio, mas a gente tem que ter isso. No projeto, eu falo muito para o despertar, para Monte Alegre se transformar numa cidade mais acolhedora para o turista, porque eu tenho certeza que essa mola econômica vai oportunizar muitos jovens aqui. Eu até estava falando com o Marquinho e o que fazer em Monte Alegre, e isso são ousadias. São ousadias que saem da zona de conforto e levam o nosso município para adiante. Então, lá na fazenda, o Thales hoje, ele começou com menos atribuições, né? Hoje ele é responsável pela compra dos ingredientes e o atendimento todo é ele que faz. E tem um certo dom, é uma coisa que eu percebi que estava adormecido porque não foi oportunizado. Assim como a minha esposa ficou muito tempo cuidando dos filhos, né? Até que eles fizessem faculdade. Olha a artesã que ela se descobriu, a paisagista e a decoradora, além do trato da culinária. Então isso era um dom que já estava com ela. A gente conversa muito sobre os pratos, pesquisa muito, né? Até no festival a gente pesquisou os pratos, assim, uns 2 meses. A gente teve a oportunidade de visitar 3 festivais
para trazer alguma coisa diferente para Monte Alegre falar, gente, nós não somos e não podemos nos sentir os patinhos feios. Pelo contrário, nós temos muita gente capaz aqui dentro. E quantos artistas nós não temos aqui, né? Vamos parar para a gente pensar o quanto de talento que nós temos aqui. Se a gente não fizer alguma coisa, os talentos vão embora. Não, e muitos que já tiveram já foram embora, né? Que a gente tem grandes pessoas que moraram aqui e hoje já não estão, né? Foram embora. Muitos foram embora para outros países, Muitos, outros para as grandes cidades. Não ficou aqui. Mas explica pra gente como que é esse projeto que você tem em mente, que você já levou na Câmara Municipal, né? Já. Já levou pra poder aprovar. Explica pro pessoal o que que é, gente, porque assim, eu fiquei encantada. Só que um projeto, Ah, vamos explicar depois do intervalo. tá. Mas antes do gancho, porque a gente queria deixar a segunda parte para ele falar do projeto, pra gente especificar bem, só pra gente terminar essa parte do beer, eu falo assim, quando que a galera pode ir? Qual que é o horário de funcionamento? ok. Quais que são os dias de funcionamento? Porque aqui ficou confuso, falando, vou amanhã, vou depois, vou ver. Como que é? Você pode dormir lá? Você tem- Olha aí, você já Isso vai é uma boa mexendo ideia. numa coisa Isso é aqui. uma boa ideia que vem depois, pra segunda então parte. Nós funcionamos sábado, domingo e feriados, das 11h30 às 17 horas. Durante a semana, a gente faz aniversários e confraternizações, né? Hoje, por Aí nós exemplo... podemos fazer nossa confraternização lá, gente. E a gente montou um modelo bem interessante, porque mais pessoas pudessem conhecer, né? E essa foi uma proposta do Thales. Eu vou falar uns valores aqui, posso? Pode? Pode. Lá a gente tentou fazer da seguinte maneira: como a estrutura já está montada, a gente não cobra pelo espaço, a gente cobra uma consumação mínima de R$800, porque a estrutura precisa se manter. Muitas pessoas estão indo lá tirar foto para aniversário, casamento, a gente não cobra. É a nossa contribuição. É a nossa contribuição se alguém quiser ir lá, não é. A grande linha planejada do Beer Farm vem com isso que você despertou, mas antes nós estamos pensando em proporcionar experiências durante o sábado. Para pessoas que já nos procuraram, passar o dia, né, conhecer como que a gente trata a galinha, como que o bezerro, como que sai o leite. Ela vai fazer o queijo e vai levar o queijo que ela produziu para casa. Eu não sei se o pessoal entendeu, mas o Isso, queijo queria- que eles fazem tem um diferencial também. Porque, por exemplo, uma pessoa que é intolerante, não é, Cássio, sobre isso? Tem uma linha dessa, não tem? Começou aí naquilo. Isso, é uma coisa técnica, mas eu acho que a gente tem a obrigação de difundir para todo mundo. Com certeza. A grande maioria das pessoas que tinham desconforto com o consumo de leite e produtos frescos, na verdade, não estava tendo intolerância à lactose. Estava tendo alergia à beta-caseína 1A1, que é uma proteína. A intolerância à lactose, que é um açúcar, menos de 5% da população mundial tem. Só que até os testes para identificar se você tem intolerância, não tem essa divisão do soro que você toma lá para passar, para depois ver qual que é a reação do seu organismo, dá A1 com A2A2. A gente seleciona um leite A2A2. Então, se a pessoa tem intolerância à lactose, ela vai continuar tendo. Mas, se a grande maioria tem a intolerância à proteína 1, ela não vai ter tanto desconforto. Com o leite. Com o leite e com o queijo Entendi. fresco. Então é Eu não sei se diferente é para por isso, entender. porque assim, às vezes você pensa assim, nossa, mas eu moro em Monte Alegre, é tão fácil ir numa fazenda e ver algumas coisas, mas lá tem um diferencial. Por isso que eu quis mencionar E outra isso. coisa que eu queria só tirar dúvida para a galera entender. Você falou que não cobra pelo espaço. Por exemplo, uma consumação mínima de R$800. R$800. Então vamos supor que eu vou fazer um aniversário meu para umas 10 pessoas. Aí falo com você Isso. e eu consumindo R$800. Você não paga nada. Se você consumir 300, você paga A 500. diferença. Se você consumir 500, você paga 300. Adorei. É porque nós chegamos num ponto de equilíbrio entre o que por exemplo, o cuidado do jardim, o cuidado com tudo, ele começa na segunda-feira com irrigação, né? E depois a minha esposa vai cuidando, a gente vai ajudando, até na sexta, que é toda sexta-feira ele é podado, para manter um ambiente mais agradável para todo mundo.
E aí essa questão dessas mudanças com a hospedagem, ela está no nosso radar. Né? Mas eu acredito que nós vamos passar por 2 degraus ainda. Primeiro, que vai ser a experimentação. Segundo, que vai ser as confraternizações para a empresa. A gente até conversou isso, até de Uberlândia, por que não? A gente se assusta de tantas pessoas de fora que estão indo lá. Né? Nós temos gerente de marketing de Uberlândia, pessoas de Salvador já passaram, Goiânia, Brasília. Eu não tenho um livro de registro, mas eu deveria ter. Né? Pessoas de Rio Verde, já pensamos, até acho que foi o Roberto que deu essa ideia para nós, mas na correria ninguém lembra disso, né? Uma correria de tentar atender. E nós perguntamos como é que eles descobriram a gente. A gente já está no primeiro lugar do TripAdvisor, para restaurantes próximos de Uberlândia, e nós já temos uma indicação do Google. Nós, na semana passada mesmo, veio um pessoal de Uberlândia para cá, para conhecer lá. Então, por isso que eu acho que o projeto que a gente vai falar depois, ele tem uma base alicerçada, porque o nosso negócio que é tão pequeno, já está atraindo pessoas de fora. Você imagina se a gente conseguir. Mas algo assim tão diferente, com um diferencial assim tão competitivo, pode despertar o olhar até internacional. Porque às vezes a gente esquece que Monte Alegre está a apenas 60 quilômetros de um dos grandes aeroportos do interior de Minas. Com certeza. Então, quer dizer, nós temos aí uma entrada internacional muito próximo daqui. E a gente só pensa em Uberlândia como ruim, né? Às vezes como uma cidade que atrapalha o crescimento de Monte Alegre. E quando a gente olha, vê que Uberlândia tem um aeroporto que abre as portas para o mundo de qualquer negócio. Na verdade, é o que ele quer dizer no projeto. A gente deve parar de atentar que Monte Alegre tem que ser um competidor de Uberlândia, que a gente não vai conseguir competir com Uberlândia. A gente tem que usar Uberlândia para ser a nossa porta de entrada para o mundo, só que de outra forma, sendo um lugar acolhedor, turístico, totalmente diferente. Uberlândia é parceiro. Atrás de você aí, por exemplo, tem uma igreja maravilhosa. A nossa praça é linda. E quando tá tudo florido, entendeu? É trazer, não é só isso, não é ir na praça, porque as pessoas às vezes, mas alguém vai querer ir na praça? Gente, mas quem não tem isso, qualquer porta de casa, qualquer janela de uma casa diferente, aquela casa ali na esquina da Dona Dilma, tanto que é linda, entendeu? Aquela casa da esquina ali da peixaria, que até é da prefeitura hoje. A cara tá apaixonada no projeto, chat. Eu tô apaixonada. Você viu que ela já tá apaixonada. Eu peguei o projeto pra mim. Cuidado. A arquitetura de Monte Alegre. Não, eu sou uma companheira dele. Eu não vou tomar ideia dele. Mas eu vou aqui relatar um depoimento, eu não vou falar o nome da pessoa, mas é um gerente de marketing de uma grande empresa. Ele teve lá com a família, a esposa e uma filha pequena. E ele ficou sabendo do nosso Beer Farm através de um amigo em comum de um gerente de um banco em Itupaciguara. E ele passou lá o dia tranquilamente com a família. Eles fizeram que eles tinham vontade de fazer, tomaram vinho, comeram um queijo que a gente faz lá. E na hora de ir embora, eu sempre falo pro Thales, pergunta de onde é, porque nós não conhecemos. E aí ele falou assim, olha, quem que é a pessoa que está à frente da cozinha? A chefe, né? Eu não falo que ela é cozinheira. Eu falo que a minha esposa, com a habilidade que ela tem, ela é uma chefe, né? E aí nós fomos lá cumprimentar ele. Falei assim, olha, eu estou aqui cumprimentando vocês, porque eu saí daqui, eu trabalhei tanto essa semana, e eu saí de Uberlândia procurando um lugar para descansar, porque senão eu ia conseguir começar a minha segunda-feira. E eu estou saindo daqui tão revitalizado, mas tão revitalizado que eu não consigo expressar isso para vocês. Eu acho que essa é uma experiência. É uma experiência de quem quer. Incrível. E para nós, eu chego a me arrepiar, porque é uma coisa assim, que nós fizemos aquilo tudo com muito carinho, mas não imaginava que isso ia proporcionar um bem-estar tão bom para... Não, e eu posso falar pra vocês, gente, de verdade, o dia que eu fui lá foi uma semana intensa, que foi a semana que eu fiz todos os vídeos do festival, né? Sei. Que eram 8 vídeos e tal. E eu cheguei lá e a gente chegou pra conversar, né? De verdade, eu saí de lá outra pessoa. E eu sou acostumada com isso. Porque eu gosto muito disso. Né? Então eu sempre vou pra algum lugar que me traz alguma coisa que remeta tranquilidade. Sempre, sempre.
E eu cheguei lá, a nossa conversa foi tão boa. Eu já comprei a ideia dele na hora. Você me falou pra na mim. hora, Eu você falei na ligou, hora. falou. Eu falei pra ele, não, que aí com o projeto, eu falei assim, não, você pode colocar um pedacinho da minha fazenda, se precisar colocar lá, eu faço. Assim, pra poder participar, gente, que Agregar. é incrível o que ele tem pra mostrar. Gente, a gente tá fazendo tanto suspense com esse projeto, né? Então, assim, agora a gente vai deixar o Cássio Vinícius tomar uma aguinha, descansar um pouquinho, né? Porque, gente, o convidado hoje, esse projeto fez tanto sucesso que a galera mandou muitos brindes pra sorteio, né, cara? Foi, muito. Tem muita coisa mesmo. bacana. Tem muita coisa bacana, então a gente já tem que começar já, né? Pra segunda parte a gente falar desse projeto, que eu tenho certeza que vocês vão amar, né? Vem aí pra agregar e mudar totalmente a perspectiva e a visão, né? Que a galera tem aí, vai ter de Monte Alegre. Ah, antes só de acabar, quantos quilômetros que é daqui de Monte Alegre? Aqui do centro, se eu não me engano, dá entre 1,5 e 2. E lá do bairro Parque das Acácias, dá 1,2 km. Olha aí, Ela gente. tá praticamente dentro da cidade. Vocês estão um paraíso dentro da cidade. Ele tá na porta Então, de casa, né? Tá. Vamos pro sorteio, né, cara? O que a gente vai sortear primeiro? Vamos sortear a pizza da Alessandra? Vamos sortear a pizza da Alessandra. Pizza Ale da Ale Pizza. Pizzas. Ale Pizzas, Ale lembrando Pizza. que toda semana nós temos esse sorteio Temos aqui esse dessa sorteio. A pizza Alessandra deliciosa. comprou nossa ideia. Ela estava também no festival, Tava. inclusive com 2 pizzas maravilhosas. Ótimas, 2 sabores, dois sabores maravilhosos. maravilhosos. aham. Então a gente vai fazer esse sorteio. Como é que vai ser o sorteio hoje? E vamos falar do... Eles vão ligar? Vamos ligar, né? Tem que ligar. Ligar. Vamos ligar. Qual que vai ser a pergunta então, hein, Ana Carla? Vamos pensar aqui. Eu coloquei meu telefone aí, gente. Isso, você colocou o telefone, ó. A Ana Carla colocou o telefone. Fala pra quem tá acompanhando aí, Ana Carla, no Facebook e no YouTube. O telefone é 998969776. Tem que ligar normal, gente. Não tem como ligar por WhatsApp, tá? Olha, gente, essa pergunta vai ser fácil. A gente falou aqui, né, que o Cássio Vinícius tem várias profissões. Qual que é a profissão dele que ele formou, né, quando ele saiu daqui e fez a faculdade na Universidade Federal de Uberlândia? Qual que é a profissão dele? Quem souber, liga pra gente e vale uma pizza da Alessandra. Uma pizza da Alessandra, vocês ligam normal, viu, gente? É, 998969776. Ligação normal. Ligação normal. Marcos, a internet o Montecast tá no ar no Instagram ainda, né? É porque, Cássio, ele, quando dá um tempo, ele cai no Instagram, depois, mas continua no YouTube, continua no Facebook. Então é essa, galera, ó. Quem souber, tá valendo uma pizza da Ale Pizza. Pizzas. E já vamos pensando na próxima pergunta. E eu acho que depois dessa ligação, acho que a gente já pode falar do projeto e deixar o sorteio pro final, né? Porque, galera, esse projeto tem muita coisa pra falar, né? Tem, eu acredito Tem que muita tem muitas coisa. sugestões, é muito. Caio, foi encerrado. No Instagram, né? Isso. Vamos esperar voltar então, né? No Instagram. Quem tiver no Facebook e já quiser ligar também, já pode ligar. 998969776. Isso. Esperar só voltar, né, galera? Enquanto isso, eu vou beber uma água. Que eu vou aproveitar. Eu queria falar do prato gastronômico, que depois a gente vai falar só do projeto, né? Quando ela vai voltando, vou deixar. Qual que foi o prato que você levou? Nós levamos 3 pratos, tá? E um foi para concorrer ao concurso. O primeiro que nós levamos foi o preferido da realeza. São queijos, trouxinha de queijo filado, recheado com camarão e creme de alho poró. Ele é empanado e frito. E acompanhado de 2 palitos de mandioca desconstruído. Como que ela faz isso? Ela cozinha, não vou falar tudo, né? Não pode dar Mas assim, receita. ela desconstrói e depois remonta a parte do amido da mandioca. Então esse foi o primeiro, que seria uma entradinha. Não estava concorrendo. Mas a gente quis trazer para o Beer Farm. Tem alguém ligando já. Já. Alô? Alô? Oi, Oi, quem fala? é a Cíntia. Oi, Cíntia, tá boa?
Você ligou pra concorrer à pizza de hoje, você sabe a resposta? Sei, a primeira profissão do Isso, a primeira profissão. médico veterinário. Parabéns, Cíntia. Pode entrar em contato com a Ale Pizzas e falar que você ganhou aqui do Montecast, tá bom? Tá, ok. Muito obrigada, tchau. Ó, galera, enquanto a gente vai continuar no papo aqui no meio dos sorteios, né? O próximo brinde agora, né, cara? Vai ser uma escova de cabelo da Marielle e o que é o do salão da Mari Cabeleireira? E uma make lá da Thaísa. É uma produção completa porque já, né? é o estúdio lá das meninas, né? Da Thaísa e da Marielle. E a Marielle faz cabelo, faz inclusive a minha escova, ó, eu já fiz lá o cabelo. E a Thaísa faz maquiagem, cílios, que eu também faço lá também, viu, gente? E elas estão dando de brinde. De brinde. Então já vamos fazer uma coisa? Já pode colocar um cílio simples aí pra Thaísa também. Vamos fazer a pessoa que ganhar e já fazer o completo. Porque esse aqui é a Marielle que tá dando? Não, então, eu falei, a Marielle tá dando cabelo. Marielle tá dando cabelo. Aí eu achei que a Thaís pode dar a make. Você acha A que é o make, cílios? a make, cabelo Não, pode make, ser cabelo a make, cabelo Então pronto, make. que aí sai... Que aí sai linda de lá, linda pra né? ir pra uma festa, né? Perfeito. Já, perfeito. A pergunta é super simples, gente. O Cássio, ele é irmão de um cantor aqui da cidade, de um artista. Quem souber o nome dele, liga pra falar. Enquanto Essa isso, é a gente... difícil. Essa é muito difícil. Enquanto isso, a gente vai continuar no papo aqui, que ele tá falando, né, do prato que ele levou na feira gastronômica. Porque ficou uma coisa no ar aqui, viu, Cássio? Tem uma coisa que você não explicou. Você falou o que é o Beer Farm, explicou o diferencial competitivo, mas na descrição tá Beer Farm, Terras do Monte. Então, o que é esse Terras do Monte? É uma homenagem que nós fizemos para Monte Alegre. Então, quando a gente tinha a ideia de montar o nome do Terras do Monte, que é a grande localidade, e ali nós temos os produtos artesanais do Terras do Monte, nós temos o Beer Farm ali, e quem sabe mais adiante não vamos ter um chalés para alugar do Terras do Monte. Na hora que você falou que Então, queria um o lugar de grande dormir, projeto é Terras do Monte. Nós temos uma serra, que é a Serra Dourada, de frente para o nosso Terras do Monte. Muita gente não sabe dessa serra, é uma das mais preservadas de Minas, né? E nós tivemos a oportunidade de estar ali. Ela doura no solstício de verão, contei para ela. Eu vi a foto. Ela fica amarela, como se tivesse ouro reluzente, por lindo. 4 minutos. A gente tem que estar lá, correr para filmar. Minha esposa conseguiu filmar esse ano. E reza a lenda que antigamente, quando acontecia isso, o pessoal falou, corre que o ouro tá na superfície. Vamos lá buscar o ouro. Gente, nessa vida corrida da cidade, nessa loucura, é um nós temos encanto, isso né? aqui. Você chegar num lugar assim e recarregar as energias. Né? Isso. E o nome veio disso, de uma homenagem para Monte Alegre, porque a gente Gostei. entende que ele fez muito por nós. A cara voltou no Instagram? Deixa eu ver. Eu acho que o meu não voltou, não. Minha internet tá... A minha também tá ruim. Ó. Não voltou. Não voltou, viu, Marcos? Não voltou no Instagram ainda. Então vamos continuar, né? Foi o prato. Hoje a gente já começa a falar do projeto. Espera Pode estar... contar o Vamos prato. contar do prato? Vamos tava esperar, eu falando acho, do que voltar prato. do Instagram. É. Porque é uma coisa tão importante. Eu acho que a galera do Instagram também precisa já ficar, saber em primeira mão também. Os outros, o alto prato. O outro prato era o prato que a gente ia concorrer. Nós analisamos entre nós, porque a gente entendia que tinha a atender a todos os públicos. Quem era vegetariano, quem não era. E aí nós escolhemos fazer, né, um shimeshi, né, e um ravioli recheado com esse shimeshi. Ao molho de natas e mostarda holandesa. Eu comi também, dava uma delícia. Então esse prato atendia todo mundo, porque um dos cogumelos que mais tem um sabor próximo da carne é o shimeshi. Não foi fácil achar, mas nós conseguimos um fornecedor em Uberlândia que trazia de São Paulo, da região de São Paulo. Nós compramos o shimeshi fresco, fizemos ele com recheio e apresentamos no festival. E o outro nós pensamos numa sobremesa, porque a gente conseguia mostrar para todo mundo que estava ali visitando o que é a culinária que a gente pratica lá, no Beer Farm, que foram a escolha da rainha, as escolhas da rainha, que foram as duas tortas, a alemã de frutas vermelhas e a holandesa,
que a minha esposa acabou desenvolvendo uma receita própria com ingredientes da fazenda, que demorou, desandou 6 tortas, 10 tortas, até que ela chegou no ponto ideal. Então foi essa a nossa participação no festival. E foi muito boa, né? Porque, assim, A gente, toda hora a que eu gente, olhava lá, tava com uma fila nós, gigantesca. nós nos assustamos realmente. Toda a produção que foi feita para a sexta acabou. A gente teve que correr na fazenda, buscar um pouco que tinha ainda. E no sábado tudo se esgotou, acho que com 1h30 de festival. A gente não sabia qual que ia ser a demanda, primeiro em Monte Alegre. E depois desse festival, acho que Monte Alegre entra no circuito gastronômico do Triângulo Mineiro. É só as pessoas entenderem a importância e a amplitude que esse festival... Foi incrível, gente. Foi incrível, de verdade. Assim, é uma coisa que precisava, né? A cidade merece, porque é uma cidade tão boa e deu pra mostrar a culinária assim, só 8 comércios entrou dessa vez. Mas eu tenho certeza que da próxima mais de 8 vão entrar, porque foi um sucesso. E todos se esmeraram, né, para fazer o melhor. E eu acho que ninguém imaginava isso na sexta-feira, que teve muita gente que voltou, porque não tinha espaço para sentar, né? Que também é uma característica dos nossos festivais. A gente precisa entender como que é o ambiente e a cultura que a gente está instalado, né? Então, você vai em festivais de Tiradentes, Ouro Preto, a gente pega o pratinho e sai andando, experimentando e conversando. Aqui as pessoas gostam de sentar com a família. Então a gente tem essa estrutura daqui, vai ser um pouco diferente às vezes como você chega um pouco mais para a região de Belo Horizonte, que tem essa cultura mais das pessoas andarem, conhecerem os lugares. Mas eu acho que foi magnífico, né? Não tem como, a gente ficou registrado no marco de Monte Alegre. E espero que a gente não se perca igual as exposições que nós fizemos, né? Temos que registrar. Unir o turismo com gastronomia, né? Exato. E isso agrega ao projeto. Ele não estava dentro do projeto, esse festival. A gente colocou até festivais lá, né? Mas eu não sabia, juro que eu não sabia que esse projeto estava sendo planejado para ser realizado aqui. E lá no projeto a gente cita É o universo, né? Conspira. Quando a gente quer uma coisa, o universo traz isso pra gente. Vamos falar então do incrível projeto? Vamos, mas não voltou no Começa- Instagram. Vamos montando a mas- expectativa, né? O povo já tá... Voltou aí? Pra mim não voltou. Não. Ainda não voltou no Instagram. Mas a galera depois acompanha tudo no YouTube. No YouTube gravado? Gravado, tudo certinho. Ó, A transmissão do sistema para o Instagram é gambiarra. A gente sabe Isso. que o certo seria a gente transmitir com o celular para o Instagram. E a gente vai buscar fazer isso, fazer essa conexão aí. Ainda não conseguimos, mas vamos chegar lá. eu acredito, né, Marcelo, até que pensando, que a gente poderia até reunir os próximos só numa plataforma só. Numa só, para não precisar ficar em 3 plataformas, né? Mas a gente está construindo um programa ainda, tudo de boa. O importante é que vai ficar tudo gravado. O importante é que vai ter corte. O importante é esse projeto, que a Ana Carla tá com o olho brilhando mais que ele. Eu gostei, muita ideia. Bom, na verdade o projeto, eu não queria ter essa alcunha que o projeto fosse meu. A gente apresentou na Câmara, montou ele, estruturou, porque eu acredito mesmo que todos nós que somos cidadãos e que têm ideias e que têm como contribuir para que a nossa cidade seja melhor, nós podemos sim, por que não? Né? Por que o Executivo e o Legislativo têm que ter resposta para tudo e têm que pensar em tudo? Às vezes eles estão muito mais envolvidos com o dia a dia da rotina operacional do que no planejamento que pode acontecer. E o projeto que foi apresentado, ele tem uma base muito próxima do que aconteceu conosco no Beer Farm, e eu tentei ampliar essa visão. É uma visão sistêmica que não entende Uberlândia como um competidor de Monte Alegre, e sim como um sinérgico, assim como outros lugares. Monte Alegre hoje ele está localizado estrategicamente entre 2 grandes rodovias. E a passagem desse pessoal por aqui não enxerga a nossa cidade. Eles acabam passando e não entrando. E como é que a gente entender que Monte Alegre pode atrair alguém?
ela precisa simplesmente fazer com que as pessoas que estão passando, né, queiram entrar. Então a primeira coisa que a gente pensou foi, nós precisamos organizar tudo isso que nós temos aqui em um projeto que tem uma linha dorsal com as vértebras só fazendo o quê? Criando sinergia. E qual que é a vértebra central? Gente, nós precisamos evoluir com relação ao acolhimento das pessoas que querem entrar aqui e que não têm essa oportunidade na região. E se a gente bobear, nós vamos perder esse status para essas cidades mais próximas, que eu vejo muito isso andando com uma força muito grande. Monte Alegre está estrategicamente situada entre 60 e 100 quilômetros de Uberlândia, né? Uberaba, 160, Tupaciguara, Itumbiara, tudo próximo, Ituiutaba, próximo de 70. Nós temos Goiânia, que tem muita gente que faz esse trajeto. Nós temos ligação muito grande de Uberlândia e Goiânia, né? E nós aqui não temos hoje um atrativo. Então, a sugestão de Monte Alegre, a cidade mais acolhedora do Triângulo Mineiro, é porque isso é uma coisa que está em nós. Nós não precisamos de grande investimento. Nós precisamos entender o olhar de que um turista gostaria de ficar aqui. E aí nós fizemos a primeira sugestão de construir nas duas entradas pórticos que remetessem à nossa história. 2 andares com as janelas mais antigas que nós temos e na entrada colocar uma estátua de uma vozinha, quem não gosta de uma avó, com os principais produtos que nós industrializamos aqui, que já fizeram parte da nossa tradição. Farinha, polvilho, doce de leite, requeijão e por aí vai, cachaça artesanal. E do outro lado, o símbolo do animal símbolo do município, que eu já fiquei sabendo que é a seriema do Cerrado. Esse pórtico, né, é um pórtico bem cuidado, com um jardim, isso não custa dinheiro, né? Então, se você pensar em todo o recurso que nós temos disponível até o ano que vem, imagina, todo mundo que vai passar ali vai falar, olha lá, um jardim, aquilo, vamos parar. E aí, eu parei, eu vou entrar. Eu quero encontrar uma cidade com mais flores, com espelhos d'água. Nós não temos espelhos d'água aqui em Monte Alegre, né? Isso é essencial tanto para a população local quanto para quem venha. Vocês conseguem imaginar o ciclo virtuoso que isso vai levar? Nós vamos ter oportunidade para jovens, que nós vamos reter nosso jovem talento aqui, nós vamos criar novos empregos, profissionalizar mais os empreendimentos que nós temos aqui dentro, vai agrupar, né, os artistas que nós temos aqui. Nós temos condição de construir um mural. E quem são os grandes artistas de Monte Alegre? Eu não vou falar um nome de uma pessoa que é muito talentosa, porque senão eu posso... Não, mas até vou falar. Às vezes nós já viajamos para uma cidade de São Paulo e nós nos deslocamos dentro de São Paulo para conhecer um mural do Cobra, né? Aquele artista que faz aquelas pinturas nos edifícios. A Francinete tem um talento maravilhoso e eu fiquei sabendo que tem outros aqui também com grande talento e jovens. Cadê o nosso mural? Nós temos uma praça gigantesca ali do fórum que está subutilizada, né? Olha ali, para ficar registrado. Eu digo isso porque nós temos o sonho de ter um mural de artistas lá no Beer Farm. Nós ainda vamos conseguir fazer um mural pequeno para retribuir tudo que foi feito, ou pelo menos para mostrar e alertar a população. Vocês estão olhando para os jovens talentos que estão aqui, né? Nós não precisamos ir adiante em outras cidades para buscar. E junto com isso, quando a gente desce para a Serrinha, eu estava conversando com 2 pessoas no final de semana, eu já começo descendo, olhando a beleza que nós temos aqui na região, tanto para o lado de lá, que não é cidade, quanto para o lado de cá, né? Olha, se a gente fizesse um local de parada ali, para nós mesmos da cidade e para quem vier viajar, passar por ali e tanto na outra chegada. Nós temos condição de ampliar toda essa nossa área, é só conversar com os empresários e criar concursos
que façam com que a cidade se movimente economicamente, que atraia mais pessoas. Tem projetos de parque aqui sendo construído. Agreguem tudo isso e criem rotas. As rotas que a gente... eu tive a oportunidade agora nessa viagem de percorrer uma rota em Pomerode que chama Rota Eixamel. O que tem nessa rota? As primeiras casas que foram construídas quando os imigrantes alemães vieram para cá. E elas eram travadas apenas com madeira e tijolo e barro. Chama construção Eixamel. A prefeitura fez o quê? Identificou aonde estavam essas casas, você faz a rota, hoje a rota já é asfaltada, e você compra do pessoal que está lá o que cada um faz de melhor. Nós temos hoje condição de formar uma rota gastronômica e culinária, uma rota da cultura tradicional, né? Nós temos moinhos ainda parados, ainda intactos como era antigamente. Nós temos cachaçaria artesanal feita como era antigamente. Nós temos condição de transformar uma rota de agroturismo, né? Com trilhas, cavalgadas, As cachoeiras. cachoeiras que nós temos aqui, que são magníficas. E o nosso município é grande, né? Você anda É 40 enorme. quilômetros, você ainda tá dentro do município. Você anda dentro de 40 quilômetros de chão, né? É Você um ainda dos maiores. Então, E você aí- vai ficar, a pessoa vem aqui, não vai ficar um dia, ela consegue ficar uns 3 dias. Aí você consegue falar, venha para Monte Alegre. Nós temos uma estrutura para te levar aonde você quiser. Você vai criar experiências dentro da sua vida que você tá aí dentro, você não consegue imaginar o tanto que isso é bom. E aí, se você começa a divulgar, e nós precisamos do quê? De um plano de marketing que seja um pouco mais agressivo. Não é fazer marketing só para nós, montealegrenses. Nós temos que espalhar isso para as cidades. E nós somos essa cidade aqui próxima que tem condição de fazer isso o mais rápido possível, porque a tradição ainda existe. Senão nós vamos acabar perdendo um pouco disso, né? E essas rotas todas, a gente pode estimular, inclusive, pequenos guias. Olha como que você faz toda essa alavanca andar positivamente, alavancar o município, melhorar a qualidade de vida de quem for beneficiado, e é uma coisa que não é para uma pessoa. Nós temos uma igreja linda, como a Ana Clara falou, olha os casarões que nós já estamos sendo restaurados, mas se a gente restaura só para nós, nós guardamos a nossa história, mas a gente pode contar essa história para os outros. Nós não precisamos E ficar também só tem outra contando coisa, entre na hora nós. que começar, né, falar, não, eu tenho um projeto, esse projeto pode dar andamento, às vezes a minha avó, que não faz o doce, mas ela resolve fazer o doce para poder Sim. mostrar para todo mundo, Sim. ela resolve ensinar esse doce, Sim. porque eu não sei fazer o doce dela. Mas assim, então será que a gente não tem que voltar lá atrás pra gente poder resgatar isso? E ter aqueles doces que todo mundo fazia e tal? Tem gente que não tem dom com a cozinha, sou uma delas. Mas assim, tem gente que tem, gente. Muita gente, né? Famílias foram criadas ali, ó, sabe, no rabo do fogão a lenha, e tá perdendo, e não existe mais. E se não parar, ninguém quer continuar. Por quê? Quer ter outras profissões. E se a gente traz isso, a gente talvez resgata, talvez não, a gente vai conseguir resgatar isso de volta, né? Eu tenho certeza, porque muita gente parou de fazer porque não tem aonde comercializar. Exatamente. Às vezes eu não quero ir para a feira livre, eu gostaria que alguém, né, deixasse o meu produto ali, que eu falasse a minha referência, que é daqui. E aí a gente vai em muita coisa, artesanais, produtos artesanais. Nós temos gente que faz ainda tiar. Isso está acabando. Isso está acabando. Se a gente tiver esse olhar que eu vejo, né, são olhares que a gente precisa desenvolver numa visão sistêmica, como eu contei. Eu tenho que aprender a olhar para cima do meu muro, para frente da minha porteira e além da minha fronteira. E aí eu consigo ver onde Monte Alegre é muito forte. Ele é muito forte em tradição. Ele é uma cidade acolhedora, é uma cidade bonita. Ele já tem agora uma urbanização muito bem feita. Se a gente criar grandes momentos aqui a cada 2, 3 meses, nós vamos fazer o quê? Nós vamos replicar um pouco do que acontece com essas pequenas cidades do sul que eu comentei com vocês, né? Que cresceram de uma maneira espetacular, organizadas, e elevou muito o nível de vida e a qualidade de vida das pessoas. Assim eu vejo. Porque se a gente ficar só pensando que a intraeconomia vai nos oportunizar,
a gente vai perder os jovens talentos que eu falei com vocês lá Não, atrás. e assim, e vai criar até novas profissões para os Exato. jovens, né? Porque ele vai falar assim, nossa, então é bom eu estar aqui com meu avô, com meu pai aprendendo, porque eu posso, né, ser o futuro provedor disso aqui, e eu posso conseguir levar isso vai ser o sustento da minha família que eu vou criar, que eu vou ter, e ter esse joguete, porque hoje a pessoa tem 17 anos e já tem que decidir qual faculdade vai ter. E é muito difícil se Muito decidir isso com complicado. 17 anos. Mas se você já tem um certo acolhimento ali familiar, do seu núcleo familiar, você já sabe que, não, tudo bem, eu vou ajudar ali, eu posso até fazer uma faculdade, que é necessária, é importante, hora nenhuma eu tô tirando isso de ninguém. Mas eu sei que eu também posso voltar pra cá e fazer algo muito melhor e trazer outra visão, porque a gente tem isso. Igual a gente falou que você gosta de viajar e trazer essas ideias pra cá, mas todo mundo tem isso também. A gente vai e a gente tem... Nossa, lá tivesse isso... Você falou ali na Serrinha. Ali na Serrinha tem um lugar... É privado, mas é um lugar que você dá pra ver o pôr do sol maravilhosamente bem. Se tivesse algum... Como é que chama aqueles lugares que... Ponto que... Tipo um ponto que faz que a pessoa sobe lá e consegue ver o pôr do sol. Todo mundo uma parada. Sei, Que sei. tivesse uma micro parada, sabe? Que subisse, que as pessoas que estão vindo de lá já conseguiam. Então, nossa, se eu for em Monte Alegre, sim, passando lá, eu vejo o pôr do sol. Aí de lá tem várias placas. Se você for pra tal lugar, você vai encontrar isso. Se você for em tal lugar, você vai encontrar isso. Isso é bacana de ver. Né? Totalmente. E o que a gente percebeu é que, às vezes, se a gente não desperta, as pessoas não, às vezes, estão tão ligadas no seu dia a dia que não conseguem observar isso. E é lógico, quem tem o poder para fazer isso é o Poder Executivo, né? Aprovado pelo Legislativo e com essa força. Mas eu tenho certeza que se esse olhar se expandir, a gente planta uma semente, essa semente revigora, principalmente porque tem muitas parcerias hoje. E a área da cultura está muito interligada com recursos que estão vindo do governo federal com muita força para onde a gente precisa. Então nós temos lá o monumento retirada dos Heróis da Laguna. É preciso contar essa história, ela faz parte da gente, né? Senão ela vai acabar. Como a Ana Carla falou, daqui a pouco a gente vai ver uma grande saída, uma migração de pessoas que estão no campo, vindo para a cidade. A gente enche a cidade e não economiza, e a economia não se fortalece. Então, acho que essa foi a grande mola mestre desse projeto. Eu consigo visualizar isso com uma clareza muito grande. Vou contar uma coisa para vocês, assim, é uma coisa meio maluca, mas era possível ser feita. A gente estava indo para o sul agora e aquele ciclone estava, né, no nosso radar, eu acompanhando ele e ele lá. E aí nós resolvemos dar uma volta de 180 quilômetros, acho, para ir em Alfredo Wagner conhecer a Cachoeira do Padre. Chegamos lá atrasado, já estava fechado. Aí eu fui contar para ele, pelo amor de Deus, nós estamos vindo de Monte Alegre, lá no Triângulo Mineiro, deixa a gente descer lá. E aí é numa propriedade privada, né? E nós pagamos uma taxa ele deixou. Nós pagamos uma taxa de R$10 de visitação, mas é tudo organizado pela prefeitura, né? Então, tudo é possível. O mirante, que eu acho que é o que você estava querendo dizer, é o que mais todo mundo viaja para ver um mirante. E não sei se vocês já perceberam, mesmo não subindo no ponto mais alto, quando chega ali, eu começo já a ver a nossa fazenda, né? Eu imagino, olha que beleza que isso que é. E o tanto que Monte Alegre é bonito lá de cima, gente. Né? Então, olha, são coisas pequenas que alavancam, né? Nós não temos um calçadão aqui ainda em Monte Alegre para fazer com que todo mundo possa andar, que os filhos possam correr dentro de uma estrutura central. Então vamos nos alertar para isso. Ontem uma pessoa me deu uma ideia, e eu tô vendendo a ideia da pessoa. Mas ela falou assim, gente, por que não faz um calçadão? Sabe aquela... o Banco do Brasil tem aquela ruinha petitinha entre o Banco do Brasil e a Praça do Fórum. Sei. Tipo, fechar ali pra não ser rua. Pra ser... Do Rei da Gula, você fala? Pra ser... A hora do lanche. Emendar A hora as do duas lanche. praças. Pra emendar Emendar. as duas praças e fazer de um lado e do outro de quiosquinho pra fazer... Tipo, aí o sanduichinho lá, que tá lá não sei onde, vem pra ali. Então, todo dia você quer andar, quer fazer Ficar alguma só na coisa, avenida, foda-se. ficar só ali, aquele Cortado. pedacinho.
não vai atravessar. Aí faz as praças de um jeito que sentam as famílias, os amigos. Uma coisa mais aconchegante e acolhedora, que também traz isso pra cá. Cara, sabe o que eu tava aqui, eu tava viajando junto com você, nas suas ideias junto, né? Fazendo essa viagem junto com todas essas potencialidades. Mas eu percebi uma outra coisa que é interessante também, e é interessante o Poder Executivo. Vai chegar um dinheiro que não tem. Exato. Um dinheiro que hoje Monte Alegre não tem e precisava dele, que é o dinheiro do turismo. Você mostrou o caminho de como desempacar o turismo de Monte Alegre. Você mostrou todo o caminho. E muito nós já temos, como você falou. Nós temos uma cidade linda, um lugar, uma cidade não, um local, né, especial. Exatamente. A gente tem também o diferencial do nosso povo, Exato. que é só trabalhar em cima dele. Exato. Chegou aqui, o povo já faz serviço, vamos dizer assim. Já acolhe bem, é um povo alegre. Uhum. Todo mundo até fala, pode andar nas cidades aí na região, quando chega em Monte Alegre é Bebeu diferente. a água do Monte diferente. Alegre é diferente. Não, e é verdade, dúvida. a gente gosta e quer voltar. Eu sei, todo filho daqui tem essa vontade. E é engraçado, no pórtico a gente, para comunicar com a pessoa, a gente precisa ter uma frase. Eu tinha colocado que Monte Alegre teria a cidade mais acolhedora do Triângulo Mineiro, mas eu assisti o Montecast na semana passada. E o Getúlio tirou da cartola e você abriu hoje com essa frase. Não precisa ser a cidade mais acolhedora. A gente não tem essa vaidade. O certo já está no hino da cidade. A terra da felicidade. Um pórtico, Monte Alegre, a terra da felicidade. Quem que não ia se atrair para entrar por aqui? Meu coração enche de alegria na hora que fala isso. Mas é assim, verdade. E aí a gente só vai entender isso na hora que nós começarmos a receber as primeiras pessoas de fora num evento que possa ser organizado a cada 2 meses, 3 meses, como acontece lá fora. Não passa mais do que 2, 3 meses, tem evento sendo realizado, inclusive de uma exposição artesanal bem colocada, bem feita, que atrai o turismo, que a gente divulga isso fora. A gente divulga pouco Monte Alegre, né? E a gente, isso vai lá no futuro, vamos pensar isso daqui 5, 10 anos, como que estaria isso se a gente começar a fazer isso agora, né? Eu conheci Nova Veneza há uns 5 anos atrás. Nova Veneza é outra. Para vocês terem uma noção, é uma colônia italiana. Eles conseguiram importar uma gôndola da Itália e fica lá na praça para você tirar foto. E fizeram uma gôndola de Veneza mesmo, e original importaram. E hoje tem 5 festivais acontecendo durante o ano. A mola da alavanca da economia que veio trazendo gente de fora para dentro fez com que todo o comércio fosse melhorado. Pensado. E você estava falando, às vezes as pessoas que já estão aqui no mercado há muitos anos, sei lá, faz a mesma coisa há muitos anos, 45, 30 anos fazendo a mesma coisa. Às vezes não tá conseguindo tirar os frutos daquilo ali mais, porque chega uma hora, tudo tem um prazo de validade. E às vezes seja a hora dessa pessoa, que já tá mais velha, conseguir olhar e falar assim, não, mas lá atrás, na infância, eu aprendi a fazer isso e isso. Se Monte Alegre agora é desse jeito, eu posso trazer isso, então eu posso mudar o meu ramo. Não é errado hora nenhuma mudar de coisa se o negócio não tá dando certo. De maneira nenhuma. Entendeu? Então eu acho que consegue extrair muita coisa boa. Eu não vejo lado ruim nisso. Eu não consegui, assim, talvez outras pessoas que têm uma visão mais alavancada em outras questões que eu não consegui enxergar, eu não consegui ver. E imagina, reinventar tudo isso com algo que já tem. Exatamente. Isso que é o mais... É como se né? fosse um jogo. É só Exato. remodular Só as remo- peças. Exatamente. Eu vejo isso até colocando uma situação que você falou, né? A gente não precisa medo de ousar quando o risco é mínimo, Exatamente. né? Se eu me reinvento para melhor, eu tenho condição de entender o que isso vai trazer de bem para a população, então cabe a nós ir atrás disso, né? Eu até pegar um gancho aqui, alguém já me perguntou, você é candidato a vereador ou prefeito? Eu não sou, não sou. Nem a vereador, nem a vice, nem a prefeito. Mas eu sou um cidadão Tamo junto. que gostaria muito que a cidade que eu vivesse, que eu estou vivendo, fosse a melhor cidade do mundo. É assim que eu penso. Se eu puder contribuir de alguma maneira,
Eu gostaria de ver a minha cidade cada dia progredindo mais, cada dia ficando melhor para a gente morar e oportunizando todo mundo. Não, e aqui tem pessoas incríveis, né, gente? Assim, pessoas inteligentíssimas, Sim. que têm um potencial gigantesco e que às vezes não consegue expandir porque às vezes não tem esse recurso. E sabe o que é um ponto forte também desse projeto? Que veio depois de uma pandemia, que a pandemia resgatou toda a importância da simplicidade, das coisas simples, né? Do antigo, de tudo. Uma paisagem, igual você falou, depois que a gente ficou em casa, enclausurado, não podendo sair, a gente começou a dar valor no pôr do sol, nascer do sol, em estar em lugares mais simples, em comer uma comida mais, sabe? A pandemia reinventou totalmente a cabeça. Totalmente. E a gente estava conversando também, por exemplo, na pandemia. Veio a pandemia, foi horrível, tudo, mas você parou de dar aula presencial. Parei de dar aula presencial. Então ele consegue dar aula online. Online. Então ele pode estar na roça, na fazenda. Na fazenda. continua. Tem, Dando aula para uma faculdade, entendeu? Então, assim, também a pandemia também trouxe isso. Então, mesmo assim, a gente trazendo a nossa cidade ser uma cidade acolhedora, as pessoas ainda podem continuar trabalhando à distância. Exatamente. Entendeu? Ela não precisa vir final de semana, ela pode vir durante a semana, porque Ó, tem nuance muita do gente. antigo com a tecnologia. Exatamente, é isso que a gente precisa entender. Tem que juntar tudo. Que não vai ser só o antigo, o novo vai continuar ali. Porque as grandes cidades, a maioria das pessoas não voltaram a trabalhar presencial, continuaram a grande parte, porque é viável para a empresa. A empresa não vai gastar com energia, não vai gastar, ela vai dar Home uma office, ajuda de amor. custo para a pessoa trabalhar home office, mas é viável para a empresa. A pessoa fica muito mais satisfeita e ela já pensou, tô lá trabalhando, eu olho pro lado, tem uma vaquinha passando, não sei o que, e eu vou saber que eu vou sair dali e vou estar com o pé na grama, sabe? Aquela revitalização que a cidade grande não tem. E a gente precisa mesmo, quando a gente fala de ciclo virtuoso, é porque todo mundo ganha. Eu não preciso, você não precisa perder para mim ganhar. Essa visão a gente tem que ter ela, a gente precisa ser um pouco mais Todo mundo altruísta. tem um esforço colaborativo, Exato. né? De dar certo. E aí é óbvio que esse aí é uma semente que a gente está tentando plantar para que as pessoas que têm o poder na mão hoje se despertem para isso, né? Tudo isso que a gente fez aqui fez parte da experiência que a gente teve de vida. Como eu ia comentar sobre a respeito da exposição. Nós tínhamos uma vaca girolando, eu e minha esposa era um jovem casal de 28 anos. Né? Uma vaca que se chamava Lenda, e eu falei para minha esposa, essa vaca tem condição de ser grande campeã nacional. Né? E aí, quem acreditava nisso? ela e eu. E nós saímos daqui com os meninos desse tamanho e fomos enfrentar os poderosos em Uberaba. A vaca ficou quietinha no estande, ninguém olhou ela, eu mesmo preparei o ubre dela. Aí a hora que chamou ela, eu passei pelaquela pista todinha. Os olhares todos foram para a vaca. E ninguém imaginava que ela ia desbancar uma vaca de Lins, de um pessoal muito poderoso. E eram 3 juízes, um não votou nela e os outros 2 votaram. Nós fomos o primeiro grande campeão nacional de Girolando, aqui com 28 anos de idade. Porque também tem gente que não sabe, Uberaba é um grande polo. O polo do Girolando. Do Girolando. Então, acho que a gente tem condição, se a gente acreditar. Mas, Cássio, tem uma coisa que, às vezes, nem tudo é fácil, né? Não. Imagina que o empreendedor hoje, nesse país que nós estamos vivendo, com tantas entraves, né, ao empreendedorismo, quais são alguns desafios que você enfrentou para poder criar o Beer Farm? Primeiro é saber se o negócio era viável ou não. Foi bom você falar, né? O empreendedor, às vezes, ele não tem todas as respostas. Ele vai construindo elas ao longo do caminho. E quando a gente idealizou o Beer Farm, né, que era uma área de jardim, o jardim demora para ser construído, né, que era uma área de convivência, no qual a gente ia proporcionar para a pessoa experiência diferente dela entrar para almoçar, correr e ir embora. Lá, nossos pratos, por exemplo, demoram 50 minutos. A ideia inicial até não seria, às vezes, para ser em Monte Alegre, mas todos os pontos positivos do planejamento trouxeram nós para cá. A nossa vontade de voltar, né, o que a pandemia, você falou muito bem aqui, ela reestruturou o nosso pensar.
Isso é inegável. Coisas que a gente não dava valor, a gente dá muito hoje em dia. A gente pensou mais na vida. Com Né? E a gente não pode perder isso, né? Porque assim, É. não tem a pandemia mais, mas a gente não pode pensar que aconteceu. Se aconteceu uma vez, pode ser que aconteça outra. Não que a gente quer. Plantou mas então uma é bom, sementinha, né, plantou gente? uma semente de poder voltar a sempre ter Até isso. Né? exato. E foi uma ousadia, eu acredito, quando eu analiso hoje, um ano atrás, um ano não, porque nós começamos quase um ano antes, para fazer o lago, né, o espelho d'água, que é importantíssimo, né? Todos os pesquisadores falam que nós precisamos estar constantemente na presença da água. É uma fonte energética muito forte. Até que a gente inaugurou. E de lá, olha que interessante, nós tínhamos trabalhado sempre essa culinária trazendo o que a gente fazia, que já tinha os queijos e tudo. Nós não tínhamos as tortas ainda. E a gente começou oferecendo frango caipira, arroz com suã e arroz com costelinha. Eram os pratos principais. Eu tô com fome já. E Só coisa boa. por uns 2 meses, depois que foi a inauguração, que foi muita gente, a gente começou a perceber que o público estava mudando o perfil. E aí eu conversei com uma pessoa muito conhecida minha, ela falou assim, por que você acha que o pessoal está aqui? Também nós não fizemos propaganda, né, gente? Foi só pelo boca a boca. Ele falou que se você oferecer só arroz com galinha e mesmo que seja caipira, todo mundo tem alguém na família Que tem. que tem. Por isso que é importante ouvir demais o cliente. E aí eu falei, Marluce, nós precisamos colocar em prática os pratos que a gente fazia quando a gente recebia os amigos em Uberlândia. A gente tinha um grupo de amigos que a cada 2 meses era um almoço ou um jantar na casa de alguém e alguém tinha que fazer um prato diferente. E aí eu falei, então vamos começar. A gente colocou o primeiro filé parmegiana, que ele é totalmente, é uma releitura diferente do filé normal. O queijo é nosso, fresco, né? O molho de tomate fica maturando ali para ficar com sabor muito bom e a gente empana em farinha de pão. Então quando você vai comer lá, você não vai encontrar esse parmegiana em lugar nenhum, a não ser que foi lá, copiou a receita e levou, porque a gente sabe que ela é autoral. Os bolinhos de mandioca da Marluce também, as tortas. Aí a hora que a gente começou a receber os feedbacks, né, das tortas, que são um diferencial hoje lá, e os pratos, né, o estrogonofe também, que é feito todo com preparo de molho lá dentro, aí eu acho que nós começamos a entender a essência do negócio. Mas o que eu acho que é principal, você pensa o seu negócio, mas pensa primeiro que você precisa ter uma fonte de capital de giro para te sustentar durante pelo menos um ano. Porque você vai precisar fazer investimentos durante esse Você ano. falou uma coisa, só te interrompendo ali, eu vi você partindo um queijo com doce dentro. Sim. Gente, aquilo dá um... Aquilo ali é uma coisa nossa também, só que a gente só faz ele por encomenda porque ele tem um prazo de validade de 3 dias, ele é trufado. Eu nunca tinha Com visto doces. algo daquele jeito. Então, é um processo artesanal e é um produto do Terras do Monte. E faz com goiaba, que é o rei, né? Queijo com goiabada e com doce de leite. E também eu acho que a Marluce tem mais um sabor lá que é com Nutella, se eu não me engano. Nossa. Quais o que é os produtos do Terras do Monte hoje? O que você tem lá? O Terras do Monte tem doces da época, tem sempre doce de leite, que a gente serve no cardápio. Um produto que chama Nevado, que a gente desenvolveu lá, ele é mais um produto quase que exclusivo. Exclusivo porque a gente fala que tem uma coisa que chama terroir. Terroir é aquilo que só sai daquele lugar. É um termo francês. Um pedaço, é um naco de terra. Então a sua vaca vai estar pastando naquela pastagem. A vaca é aquela. Não tem jeito de ter isso no outro lugar. A mão do queijeiro é aquela. A Marluce tem curso de queijeira, né? E aí você promove tudo isso junto. E nós resgatamos o GIR, que tem uma integração muito forte na molécula, eu vou falar um pouco técnico, entre a gordura e a proteína. Elas conversam muito bem. E tem um fungo que chama Penicillium, que é o mesmo que cresce, só que é com gênero diferente. É o mesmo que cresce no Brie e no Camembert, franceses. Só que lá ele tem temperatura ideal, ele faz um trabalho muito grande dentro da massa. O nosso nevado, ele fica com a casca durinha, como é uma meia cura, e por dentro ele fica macio. E o fungo, ele cresce na superfície.
ele é um fungo custoso, eu falo para a Marlúcia, é custoso, porque se tiver muito pico de temperatura para cima ou para baixo, ele para de colonizar. A gente faz eles sempre para o pessoal que já compra há muito tempo. Então tem os queijos, tem os doces. Quando a gente tem excesso, a gente vende os ovos. Esses são os produtos carro-chefe do Terras do Monte. E o Beer Farm agora é um cliente do Terras do Monte. Não sei se vocês conseguem entender. Quem conseguiu. Ele paga Aham. os produtos do Terra do Monte. Porque nós temos queijos filados frescos, que não tem na região. Então minha esposa faz nozinho, trancinha, trouxinha, que acompanha as principais porções do Terra do Monte. A gente tem os pratos de refeição e nós temos as porções. A que mais sai é a do cupim, que tem o trancinha, tem as lascas de cupim e tem o bolinho desconstruído de mandioca. Inclusive, no dia 1º, a gente vai tentar replicar o festival na fazenda. Né? A chamada vai ser, o festival agora é aqui e o jurado é você. Quem for lá e participar e consumir, vai falar para nós quais são os pratos que ele prefere e nós vamos sortear entre essas pessoas um consumo lá no Beer Farm. Gente, eu já quero essa reserva. Aí a gente acha que vai disponibilizar 80 vagas. Porque Eu já quero uma vaga. Nós tivemos muita gente no Dia das Mães e foi no Dia dos Namorados e a gente tem uma estrutura ainda pequena. Isso que eu ia perguntar, quantidade de pessoas. Para a gente trabalhar tranquilamente, 80 pessoas. E a gente pode ir até 100, mas aí a gente, por exemplo, em festa de casamento, famílias, tem uma família que vai comemorar o reencontro dela em janeiro, vai ficar próximo disso, né, nos 70, 80. Até aí a gente vai bem. Mas a expansão agora, eu acho que vem das experimentações. E por que a gente não fez tanta propaganda? Porque se você não consegue atender todo mundo, O que adianta fazer? a gente fica com receio e acha muito ruim quando alguém vai e a gente não consegue atender. Foi um caso muito ruim aí no dia do aniversário do meu irmão, a fazenda estava toda tomada e aí veio um grupo de 20 pessoas de Uberlândia e não fizeram reserva. Às vezes, se tivesse feito reserva antes nos falaram, a gente buscava uma coisa, mas aí não temos como acender. Eu sei que eles não saíram satisfeitos, mas a gente faz o que pode lá para deixar todo mundo muito acolhido, né? E sair de lá com uma experiência diferente. Com memórias. Afetivas culinárias, experimentando novos sabores. E a gente entendeu também qual era o valor que a gente tinha que cobrar pelo nosso produto. Então a gente acha que está num valor que é um atributo que muitas pessoas têm condição de pagar e que valoriza o nosso trabalho. Né? E receber feedback das pessoas, acho que não tem positivo, não tem nada melhor. A gente nunca consegue atender todo mundo e agradar todo mundo, né? Mas se a gente tiver sabendo que nós fizemos o que a gente podia, eu acho que aí já muda muito. O conceito de Beer Farm é de comida lenta, é low food. Então eu não posso chegar lá achando que está tudo pronto, não tem nada pronto, vai fazer tudo para você. Então, anda um pouco, conversa com os amigos, pede um tira-gosto e vai chegar uma comida para você quentinha, feita na hora. Dá uma volta. Isso. Dá uma volta, a gente está querendo ampliar as áreas de acesso, né? Tem muitos projetos, é por isso que tudo tem muito investimento. Mas tem um projeto para esse ano, se tudo der certo, vai ser um campo de girassol na chegada, para as pessoas terem essa ambientação, né? Quando estiver esperando, também tem outras coisas para Pra fazer, fazer, né? tem. Pra ir lá tirar foto e conhecer. Tem, sim. Isso é bacana. Cássio, seu exemplo é inspirador. Isso. A gente vê como empresário, realmente é motivador para outros empresários, né? Porque a pandemia ela trouxe oportunidades, mas também a pandemia encerrou muitos sonhos. Muitas empresas fecharam, né? Qual que é o incentivo que você deixa para o empreendedor que tem vontade de empreender, está com medo, ou tá com sonho ali? Qual o incentivo que você deixa para isso? Eu acho que a gente precisa se preparar para entender o ambiente que a gente está instalado. Os desafios, né? Os pontos negativos que a gente tem, que são pontos fracos, os pontos fortes que nós temos, e alicerçar nos pontos fortes que nós temos e analisar a oportunidade. Esse é um exercício que a gente tem que fazer todo dia até com a gente, como profissional, como pessoa.
Eu estou analisando as oportunidades que estão me cercando, eu entendi que eu quero fazer isso, e se não for assim, para mim não dá certo. A oportunidade abre outra, que abre outra, e que você vai construindo isso a hora que você enxerga que realmente, olha, isso aqui eu deixei de analisar. Isso aqui eu analisei e não tem nada a ver. E aí eu acho que todo empreendedor tem que tentar. Sempre buscando alguém para ajudar. Se ele ainda não tem isso desenvolvido, aproveite para buscar. Eu vejo esse trabalho de vocês aqui como uma ousadia. Quase como foi a nossa. E é uma ousadia. O que fazer, irmã, é uma ousadia. Porque você sai do nada. Você renasce de uma questão que todo mundo fala assim, mas o que é um Montecast? Muita gente não sabe. Não sabe o trabalho que é feito. E esse hoje, para mim, é um ramo da comunicação que não tem como mais a gente se afastar dele. E aí ele vai puxando o quê? Ele vai apresentando qualquer veículo de comunicação que você tenha à disposição. Qualquer área de marketing que você tenha à disposição. E você imagina tudo isso confluindo a favor de todo mundo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Se empreendeu, não deu certo, não deu certo por quê? A culpa foi minha ou o que estava acontecendo eu não tinha força para lutar contra? Eu tenho uma coisa comigo que eu não desisto fácil. Vamos dizer assim, leva um tombo, né, sacode a poeira e vamos embora. Se a vaca passou por cima de você e não quebrou nada, levanta e vamos junto. Eu acho que esse é uma grande despertar que eu vejo. E nós precisamos sim, todos os empresários, não é paternalismo. Eu acho que às vezes o paternalismo nos acorrenta. Sim, nós precisamos de apoio das nossas estruturas que nós temos nos municípios. Para alavancar cada vez mais, para oportunizar, para dar direcionamento, né? Para mostrar para que caminho nós estamos indo. Qual é o caminho de Monte Alegre? Não, e assim, se a gente for parar para analisar a história de Monte Alegre evoluiu muito, né? Assim, a cidade, até a gente fala até de asfalto, de pagamento de prefeitura, tudo que você vai olhar é outra cidade. Tudo. Nesse período, né? Concordo, de outro que entrou o Dr. Último em si, depois teve outras pessoas que continuou com o que ele fez. E a gente tem esse propósito, se a gente conseguiu mudar uma cidade que estava, não sei se eu posso falar falida mesmo, uma cidade que não tinha uma estrutura que tem hoje, se a gente conseguiu chegar até aqui, então a gente consegue muito mais do que isso, né? A gente tem isso. E eu queria até pegar um gancho aqui. Eu gosto muito da palavra inspirar. Monte Alegre hoje me inspira a fazer coisas, a investir. Mas eu preciso de mais ajuda. Os empresários daqui precisam de mais ajuda. Eu sei que tem alguns cases que as pessoas conseguem fazer essa movimentação sozinha. Eu comentei com você da Flus House, não comentei? Uhum. Nós viajamos muito aí nessa... E o Flus House é casa de pedra, casa no Rio. E começou com 2 filhos e uma senhora que tinha acabado de perder o marido. É longe, gente, é uns 200 e tantos quilômetros da rodovia, subindo a Serra Catarinense. E nós fomos lá para conversar, eu gosto muito disso. Se eu estiver passando perto, eu pesquiso tudo que eu posso visitar. Tudo que vocês podem imaginar. Tem um roteiro enorme nas minhas viagens. O pessoal até brinca, fala assim, nossa, tem até horário de chegada, horário de saída e tal. Mas é bom. E nessas aí a gente conheceu esse pessoal. Tem viagem que você não precisa se preocupar com nada. E aí eu ouvi da voz dela, né, da senhora. Só acreditava no nosso negócio, eu, meu esposo e a minha sogra. Hoje, eles nos inspiraram muito, porque hoje nós temos uma pequena cidadezinha de pessoas jovens que trabalham para eles, construída próximo do Flux House. Olha que interessante. Então, Monte Alegre precisa inspirar os empreendedores. Nós vamos fazer a nossa parte, mas precisamos de ajuda. Desse olhar, sabe? Desse olhar seguro, retendo os jovens talentos, né? Eu vejo isso que eu falo por mim. Se nós não oportunizarmos para o Thales, ele vai buscar a oportunidade. E é direito dele. Mas é isso, mas é com iniciativas assim, né? Porque talvez as pessoas sozinhos, os empresários sozinhos, não conseguem enxergar isso. Precisa de alguém, né? Sim. Para falar, para apresentar. Toda ideia veio de alguém, né? Toda assim. Porque talvez do nada
hoje eu vi totalmente uma percepção totalmente diferente. Eu enxerguei. A Ana Karen já tinha me passado um pouco do seu projeto e assim, eu achei extremamente interessante, inspirador, né? E fácil. Isso. Não tá Não é tem tudo- difícil. Não é Entendeu? difícil. Porque assim. O mirante que você falou está numa terra particular. Olha, nós vamos passar parte da arrecadação para você. Podemos fazer um grande mirante para as pessoas que chegarem e descerem, conhecerem a nossa cidade. Eu tenho um pórtico aqui na chegada que é atrativo. Eu tenho um caminhar pela cidade que é bonito. Eu tenho restaurantes que você pode trabalhar. Isso gera o marketing de todo mundo para atrair. Aí o que Você fazer tem em Monte hotéis. Alegre entra e vai Isso, mostrar o que bonito. pode fazer em Monte Sim. Alegre. Vamos fazer um plano. E aí a pessoa experimenta novos sabores, novas emoções, e isso gera memórias para voltar. Isso. Eu tenho cachoeiras aqui para fazer uma rota. Você quer? Nós vamos montar uma rota aqui que visita as cachoeiras. Você vai parar em tal lugar para tomar um café da manhã, tal lugar para comer um pão de queijo feito lá na roça com ovo caipira. Vai almoçar em tal lugar e você vai voltar. E nós temos um roteiro para outro dia, se você quiser. Nós vamos percorrer o nosso monumento. Nós vamos ir contando histórias. Isso gera empregos novos, como você falou. Estimula pequenos guias, né? Quem conhece foi a Natal e viu o Guia do Cajueiro lá, aquele menino é um espetáculo, mas ele gosta de contar história. Olha o quanto você estimula uma nova geração a ler, uma nova geração a entender a cidade no qual ele mora. Quem sabe ele não valoriza e não tem aquela vontade de voltar. Porque se a gente perder isso e nós não ensinarmos isso para os nossos, eles não vão saber onde eles nasceram, onde eles ficaram até tantos anos. Eles vão embora simplesmente. Eu acho que nós temos que ter alguém olhando por isso. E uma coisa vai puxar na outra. Você falou. É isso que eu falei. Um vai puxando o outro. Cássio, o papo foi, né? Assim, nós nem nem fizemos o o sorteio sorteio. que precisava. Nossa, mas Mas a gente vai fazer durante a semana na apresentação A do... gente pode fazer um agora pra finalizar? Eu não sei Isso. como é que tá, porque o pessoal do Instagram não tá aí, né? Eles que gostam bastante de participar, mas pelo pessoal do YouTube que tá acompanhando aqui agora, Eles conseguem ligar, né? talvez eles conseguem ligar. Mas eu pensei também que a gente vai fazer durante a semana, a apresentação da live, pra gente fazer uma divulgação da live dele no YouTube, sabe? A gente vai sorteando para quem compartilhar e for lá ver. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai, viu, patrocinadores? A gente vai aí. Vamos só falar dos kitinhos? Isso. Ó, tem uma armação da marca Oni, lá da Ótica Luz, que custa em torno de R$250. E se ganhar feminino, o óculos é feminino. Se for masculino, o óculos feminino. Nós temos também um presente da Estilos, um mimo da Estilos da Farm. Então tem isso também. Isso. E nós já fizemos as outras? Não, nós temos também o... Lembra nós que temos- caiu na hora da Marielle, a nós make e o temos cabelo. e a make ainda do Salão das Meninas, da Marielle e da Thaísa. Então a gente ainda tem esses quatro, né? 4 brindes 4 brindes pra... que a gente vai sortear no pra decorrer da sortear no semana decorrer aí. da semana, gente. Cara, e pra finalizar o de praxe, né, gente? Vamos fazer rapidinho com ele. Que agora é só descontrair. Só Só uma descontrair, coisa bem claro. tranquilo. Frio ou calor? Eu não gosto dos dois extremos. Mas pensa num friozinho com um bom vinho, com pessoas em um lugar acolhedor. E uma praia com cerveja gelada, com frutos do mar. Então eu vou ficar ali naquele intervalo, no intervalo entre... Doce ou salgado? Aí eu sou mais de salgado. Num doce eu gosto alguma coisa, mas eu sou mais de salgado. Noite ou dia? E eu sou diurno. Eu chego a um tempo, uma hora, eu gosto de ver as coisas. Então, eu gosto de ver um pôr do sol, eu gosto de ver o nascer, eu gosto de ver luz, eu gosto de ver cores. Praia ou cachoeira? Praia. Rico e triste ou pobre e feliz? Eita. Rico de vontade e de coragem. Pobre de maldade e de inveja. Parabéns. Sua maior qualidade? É difícil isso aí, hein? Eu vou fazer uma leitura minha que eu acho que eu sou, mas eu não sei se as outras pessoas acham.
Eu acho que eu consigo ter uma percepção, uma leitura do ambiente onde eu estou, às vezes com facilidade, pelo tanto de tempo que eu fui exposto a cargos que me treinaram para isso. E eu sou uma pessoa com muita vontade, com muita coragem de enfrentar desafio. Eu acho, agora eu não sei se... E agora, qual que é o seu maior defeito? E lá em casa é fácil. Eu sou muito perfeccionista. Muito perfeccionista. E aí o povo quer me matar, né? Qual a característica mais importante em uma pessoa? Que ela seja transparente, verdadeira. Eu acho que sim. E honesta. E família, o que? Olá, muito bom dia a todos. Nós falamos aqui de frente do ginásio Maestro. Eu acho que isso tem muito a ver com as pessoas que a gente não gosta. Eu não me sinto bem no meio de pessoas que só se agrupam com a gente para tirar proveito. Não sei se era essa mesma pergunta. isso É isso mesmo. Qual que é o seu maior medo hoje em dia? Hoje eu tenho receio muito grande de perder a minha liberdade de me expressar, de agir conforme meu livre arbítrio, de construir as coisas. Hoje eu receio muito pelo que eu tenho visto da gente ser tolhido e se transformar em uma pessoa pouco verdadeira em função de forças que não estão junto com a gente. Se você tivesse que comer um prato, sempre o mesmo prato, pro resto da sua vida, qual que seria? Esse aí eu sei, é fácil. Eu vou falar para vocês, um franguinho caipira, no fogão a lenha, acompanhado daquele arrozinho, eu gosto de quiabo, feijão do dia e um milhinho afogado. Aí eu como. Eu como, se tiver, eu como pro resto da vida. E o que você pediria para um gênio da lâmpada para encerrar? Meu Deus do céu, que dê vida longa para todos nós e que a gente consiga realizar nossos sonhos. Que dê vida longa e que esse projeto saia do papel. Isso, é verdade. É muito importante. Cássio, foi um prazer, viu, ter você aqui conosco. Tenho certeza que vai ter que voltar, porque eu acho Papo que... leve, né? Papo leve, descontraído, passou rápido. A gente ultrapassou aí, ó. Ninguém falou nada. A hora a gente foi vindo, foi muito bom, viu? É muito importante ter pessoas assim que pensam ainda no crescimento interno da nossa cidade, traga propostas para impulsionar tanto o mercado, né, interno aqui, quanto trazer mercado também de lá fora para cá. Foi de parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa aí, parabéns pelo projeto. Eu acho que depois dessa conversa nossa aqui hoje, muita gente vai reinventar a própria vida. Exato. Se a gente pudesse influenciar as pessoas positivamente, eu já fico muito agradecido. Mas quando eu vi você falando e eu comprei aquela ideia, naquele minuto eu achei que era de grande valia as outras pessoas saberem disso. Não queria ficar só pra mim, sabe? Quando você descobre uma coisa que você não quer ficar só pra você. Falei, gente, eu tô com a faca e o queijo na mão, porque eu tô ali no programa e eu acho que vai ser espetacular. E eu acho que foi mesmo, né, gente? Com foi certeza, muito Monte enriquecedor. Eu que agradeço, viu, o convite e a oportunidade de conversar, né? É tão bom a gente conversar com pessoas que são agradáveis, eu gosto muito. Ai, que bom. E que bom que vocês foram ousados e trouxeram um podcast aqui. Então, eu assisti todos, menos o do Rodrigo. Mas fica gravado, viu? A gente vai mostrar Fica. depois. Depois a gente vai te mandar o link. Achei fantástico. É dessas ousadias que os jovens precisam tirar todo mundo. Jovens só não, pessoas também que não são jovens, mas têm grandes ideias. Galerinha, muito obrigado aí, viu, gente, por ter acompanhado tudo. Depois vai ficar tudo gravado, a gente vai divulgar, vai espalhar, vai mostrar. E até a próxima terça-feira. Até a próxima, gente. Obrigada. Até mais. Muito obrigado. Encerramos nosso programa em nome do restaurante Dona Diná, Ale Pizzas Burger, Ale Pizzas e Burger, Centro de Educação Monte Alegrense, o nosso 100, Alta Escola Monte Alegre, da amiga Patrícia, Mercadinho Econômico, do amigo Maxwell, Compre Certo, da Irene, Praça do Caboclo,
RM Imóveis, da amiga Rubenita, Arena Deck 16, a Deck 16, a Madeireira Virelão, da amiga Cássio, a Multifestas, do amigo Samir, a Monte Réplicas, do Alessandro, Arco-Íris, Autopeças Rally, a Flylink Telecom, a Eletrominas e a Top Fit. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Cássio, e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi outro. Alô, amigos da Manils Web TV, muito bom dia, um abraço a todos, um ótimo domingo a toda a família Manils. Nós falamos ao vivo aqui da Avenida